perde tempo. 3 Olha aulas só, particular. aula particular, olha só. É. Semana passada a gente estava falando aqui, né, sobre o fluxo de caixa, o DRE, né? Expliquei a diferença entre eles. Um trabalha com regime de caixa. Lembra que era o regime de caixa? Regime de caixa é aquele que registra o dinheiro quando ele efetivamente entra em caixa. Uhum. O DRE trabalha com regime de competência. Ele vai trabalhar com as informações quando o dinheiro deveria ter entrado em caixa. Então, o que é isso? Então, por exemplo, eu fiz uma venda, né, para pagamento em setembro e a pessoa DRE não setembro. pagou só em outubro. No fluxo de caixa, esse dinheiro vai entrar efetivamente em outubro. No DRE, esse dinheiro já vai aparecer em setembro. Então, essa é a diferença, né? Só que esse regime de competência do DRE, ele é realmente utilizado quando eu faço um DRE mês a mês. Nem toda empresa trabalha com DRE na estrutura mês a mês. Boa parte delas vai trabalhar período. Então, ele vai trabalhar já fechado um mês, 6 meses, ou um trimestre, um bimestre. Por que isso? Porque é a partir do DRE, relembrando, que eu vou saber se a minha empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo, tá? Só lembrando assim, eu posso, de repente, ter fechado o mês positivo e não ter tido lucro, porque eu tenho despesas ainda a serem pagas com aquele dinheiro, tá? Então, e por que eu tenho que fazer esses dois? Qual que é a importância? Vamos lá. O fluxo de caixa, ele vai me ajudar a ter uma noção da saúde financeira da minha empresa mês a mês. Então, ele vai me ajudar a conhecer o que é que está realmente acontecendo e me programar. De repente, eu consigo perceber nele padrões. De repente, eu percebo um padrão de queda nas vendas. Eu posso me programar para não ser pego de surpresa, né? Eu posso começar a reduzir despesas antecipadamente e evitar aquela situação que muitas das empresas no Brasil passam, que é o quê? Um belo dia alguém olha a planilha do financeiro e fala: "Ixi, estamos no vermelho", né? Esse "ixi, estamos no vermelho", na verdade, na grande maioria das vezes, poderia ter sido evitada, tá? Agora, como que eu monto essas planilhas? Então, olha só, eu peguei aqui, eu tenho um modelinho, depois eu vou mandar lá no grupo da sala, tá? Esse aqui é um modelo de um fluxo de caixa 2019, 2020, o ano que você quiser, já vou até atualizar ele aqui, ó, 2020. Isso aqui é um modelo real, tá? Não é um modelinho que tem lá no caderno de exercício da apostila de vocês, isso aqui é o que você vai encontrar nas empresas fazendo de verdade, certo? Então você pode ver aqui, ó, ele está dividido em primeiro semestre, segundo semestre. É o mesmo documento, né? Só mudou os meses para facilitar a organização. Ele está dividido em entradas e saídas, certo? Previstos, ou seja, lembra que eu falei aquele que eu preencho quando vai começar o mês, e o realizado, que é o que eu preencho quando o mês termina. Para eu poder... Prevista a média dos meses anteriores, né? Isso, você faz uma previsão com base naquilo que vem acontecendo nos meses anteriores, né? Uhum. Quanto mais próxima da realidade essa previsão, melhor. Por quê? Significa que você fez um estudo mais detalhado. Claro que existem variáveis que são fora do nosso controle, né? Por exemplo, nós estamos atravessando atualmente um momento de seca no país, não é nem no estado de São Paulo, é no país, tá? Isso tem um impacto muito grande no Brasil
na questão do custo de luz e de água. Então, significa que pode ser que o valor da energia elétrica aumente, né? Eles subam lá para a tarifa vermelha e suba demais o preço. E aí a sua empresa, por exemplo, ela tem coisa que ela não vai poder reduzir o consumo. Já pensou, por exemplo, você vai falar o seguinte: não, gente, eu sou um restaurante, vamos desligar o freezer. Igual o cara lá do Pesadelo na Cozinha, que desligava o freezer de noite para poder equilibrar as contas. Né? Não dá, não pode. Né? Você destrói a sua matéria-prima. Você vai falar para a tua empresa de software, desenvolvimento de programa de computador. Você vai falar para o pessoal: gente, vamos desligar, ó, só um computador ligado aí durante o dia. Né? Não dá. Então tem coisas que vai fugir do nosso controle. Eu vou ter que aguentar esse aumento, né? Então, beleza. Assim, estruturalmente, tranquilo, né? Entradas é o dinheiro que entra pra gente. Saídas é o dinheiro que sai. Essa planilha que eu vou mandar para vocês, ela já está com fórmulas. Ó, eu coloquei aqui no verdinho. Se você olhar aqui em cima, ó, já está uma fórmula do B6. Vou até corrigir que ela não está pegando o B10. Espera aí. B10. E vou copiar para todo mundo. Espera aí. C6, C10, C6, C10. Então, olha só, o que ela está fazendo? Vamos lá. Ela está trabalhando com a seguinte estrutura, ó. Ela vai somar o que eu recebi em dinheiro, os cheques. Ah, Marcelo, eu não vou trabalhar com cheque, né? Você tem duas escolhas. Se você tem certeza absoluta que você nunca vai trabalhar com cheque, você pode fazer o quê? Vem aqui, excluir linha, né? Agora, se não, pode ser que um dia eu venha trabalhar, enquanto não trabalha, põe o quê? 0, né? Aqui tem uma informação muito importante que eu gostaria que você guardasse isso, que é o seguinte. Hoje em dia, o recebimento com cartões, sejam eles cartões de débito, sejam eles cartões de crédito, vem crescendo cada vez mais. Tá? Há 4 anos atrás, já era 40% de todos os pagamentos no Brasil eram feitos com cartão. Né? De tudo que se movimentava de compras em lojas no Brasil, era cartão. Eu não tenho dados atualizados, eu vou dar uma pesquisada depois, mas se há 4 anos atrás era isso, hoje deve ser mais. Tá? E em alguns setores, isso era ainda maior. Por exemplo, alimentação era 60% já. Né? Eu não sei você. Eu, por exemplo, eu ando muito pouco com dinheiro. Né? Eu normalmente tenho um pouquinho de dinheiro ali em espécie, dinheiro na carteira, para uma emergência, de repente tá fora do ar o sistema, né? Alguma coisa do gênero. Mas de resto eu pago tudo com cartão. Eu também. Deixo um pouco de dinheiro na carteira e o meu cartão chegou segunda. Então, cartão em banco digital. Então, é até uma tendência, né? Igual eu já falei, o dinheiro de papel aos poucos deixar de ser usado. Né? Isso não é Brasil, isso é uma tendência mundo. Por quê? É uma questão de praticidade, higiene, né? É uma série de coisas. Ainda mais na pandemia, né? Ainda mais na pandemia. Eu vou ser sincero, agora durante a pandemia, eu tenho evitado ao máximo pegar no dinheiro de papel. Por quê? Porque o vírus ele permanece sobre superfícies durante um tempo. Né? Eu não sei quais os cuidados que as pessoas antes tiveram. Né? Então, e aí, o que acontece? Vamos supor assim, ó, eu recebi em dinheiro 10 mil e eu recebi em cartão 25 mil. Então, ó, ele já fez a soma aqui para mim, ó. Né? Eu não trabalho com cheque, não tive aplicação e não fiz nenhum investimento.
né? Aqui já somou para mim. Ó. Aqui embaixo eu tenho um fluxo líquido, ou seja, o valor atual e o saldo. Só que aqui eu não trabalhei com dia, tá? Eu trabalhei com mês. Tá? Cadê? Tab. F2, fixa, mês. Então, eu poderia fazer um fluxo de caixa dia a dia, como se fosse um movimento de caixa? Poderia. É prático? Não, não é nem um pouco prático. Tá? Então, normalmente, o que o pessoal faz? Trabalha fluxo de caixa, o movimento de caixa no dia a dia, registra essas informações e a partir delas eu construo o meu fluxo de caixa, tá? Aí aqui nas saídas eu vou ter algumas coisas separadas, ó. Eu tenho pagamento de impostos, que eu vou aqui lançar o total do que eu paguei de impostos durante o mês. Então aqui vai entrar coisas como, quer ver? Vou escrever para não mexer nela, né? Então aqui a gente vai ter imposto de renda da pessoa jurídica. Eu vou ter PIS, COFINS. Eu vou ter, dependendo da estrutura da minha empresa, né? Simples Nacional. Eu vou ter aqui, cadê? O IPTU, né? Eu vou ter IPVA, se minha empresa tem veículo, IPI, ICMS, ISS, dependendo do tipo de operação que eu tenho. Então, eu vou somar esses todos que vão estar pagos, eu vou ter uma planilha lá de contas a pagar, que esse pessoal vai aparecer, e aí eu lanço todos esses caras aqui no pagamento de impostos. Tranquilo também, né? Ó, eu paguei R$300 de imposto esse mês. Então, ó, ele já somou, lançou no amarelo e somou no total aqui de saídas. Comissão. Deixa eu corrigir aqui, que o pessoal nunca entende isso aqui. É comissão sobre vendas. Então, meus vendedores ganham comissão? Se eles ganham, eu preciso lançar esses valores pagos em algum lugar. Então, eu tenho um campo aqui só para isso. Não, Marcelo, não tem comissão. Temos duas escolhas. Exclui ou deixa zerado, né? Pagamento de fornecedores. Lembra que vocês têm no trabalho lá do Projeto Empresa, que vocês fizeram para a Luana, lá do Aprendiz, o estoque inicial e depois tinha o estoque mensal? Isso. Lá no plano de negócios que vocês fizeram para a Luana, tinha lá uma parte que era uma planilha de estoque inicial, ou seja, tudo que a empresa precisa comprar para ela começar a funcionar de material, matéria-prima que ela vai usar e gastar. E depois eu tenho o estoque rotativo, que é aquele que eu vou repondo todo mês. Esse estoque rotativo que eu reponho todo mês, na minha planilha de controle de contas a pagar, eu vou separar lá cada fornecedor diferente. Por exemplo, no caso de um bar, por exemplo. Vamos imaginar que eu montei um bar. Então, eu vou ter o fornecedor de bebidas, né, mais de um, muitas vezes. Né, eu posso comprar direto da FEMSA, que é a Coca-Cola, né, os refrigerantes. Eu vou comprar, de repente, da Conebel, as bebidas alcoólicas. Eu vou ter um fornecedor que pode ser um supermercado para fornecer coisas, né, tipo um atacadão, um Max atacadista para me fornecer coisas para fazer, por exemplo, aperitivos, né, os pratos.
Lá no controle de contas a pagar vai estar separado, né? FENSA, tanto. Data de vencimento, tanto. Pagamento, tal. Conebel, tal. Max Atacadista, tal. Aqui eu vou pôr o quê? A soma desses caras. Então, vamos imaginar que eu vou gastar 2.500 aqui. Então, ó, ele lançou aqui em cima e somou com os 300 aqui. Também não tem segredo, né? E aí, o que ele está fazendo? Olha só, eu tinha 35 mil de entrada. O meu fluxo líquido, ele já está com quanto aqui? 32.200. Por quê? Porque ele já subtraiu esse desse aqui. Deixa eu só colocar aqui que eu apaguei a fórmula. Igual. Então, beleza. Fluxo líquido é o lucro, né? Fluxo, não, Total. aqui eu não verifico o lucro, né? Aqui é o total que está sobrando no meu caixa, né? Aí eu começo, né? Folha de pagamento. Nós temos uma planilha de folha de pagamento, depois a gente vai relembrar como faz ela, porque nós já vimos quando a gente viu o RH, mas a gente relembra depois. Então, aqui em folha de pagamento, eu vou puxar. A Simone já ensinou a interligar a planilha? Já. Oi? Já. Já, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um total. Deixa eu fazer um total aqui igual, soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até uma interligação aqui, ó. Igual. Então, ó, já peguei aqui minha folha de pagamento de um funcionário só. Prolabore, ele é o salário do sócio, tá? Então, quem tem Prolabore? Vamos relembrar. Tá? É o salário devido ao sócio que efetivamente ocupa um cargo dentro da estrutura da empresa e que trabalhe lá. Então, por exemplo, a empresa ela pode ter sócios. A do meu irmão tem. Que são apenas investidores. E pode ter sócios que trabalham. Então, vamos entender o seguinte. Vamos imaginar que eu e você montamos uma empresa. A gente é sócio. Você trabalha na empresa. Eu não. Eu só dei dinheiro para a empresa funcionar. Né? Eu entrei com dinheiro e o Rafael entrou com o trabalho. O Rafael vai ter direito a Prolabore. Quanto? O salário do cargo que ele ocupa lá dentro. Né? Porque se a gente precisasse contratar alguém, é o salário que a gente ia pagar para essa pessoa. Eu não tenho Prolabore, porque eu não trabalho na empresa. Eu só fico olhando a empresa funcionar. Eu vou ter participação dos lucros. Quando a gente fizer o DRE, verificar se teve lucro. Se teve lucro, metade é minha. Se a gente é 50% cada um. E metade é sua. Então, o Rafael, nesse caso, ele tem Prolabore e lucro. O Marcelo só tem lucro. Certo? Da onde que eu pego o Prolabores? Eu vou lá dentro da folha de pagamento, eu posso ter um campo, né, do sócio. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó. Cadê a folha de pagamento? Aqui. Então, o Prolabore vai ganhar o salário mais o 50% depois. Isso, porque o lucro, na verdade, ele só vai vir quando fizer a distribuição de lucros. Não é todo mês, normalmente.
Uhum. Tá? Então, vamos por aqui, ó. Joana da Silva também. Ela é sócia. Por que eu vou fazer separado aqui? Então, eu vou colocar assim, ó, sócio trabalhador. Porque, vamos colocar aqui, ó, o salário da Joana é 2.500. Sócio não ganha hora extra. Tá? Esses adicionais todos aqui, sócio não tem direito. Por que não tem direito? Porque ele é sócio, eu não posso falar para ele, né? Falar assim, ó, Rafael, você é sócio, hoje você vai fazer hora extra. Mas Né? a parte da empresa é minha, né? Exato, o sócio não tem jornada de trabalho, né? O INSS vai calcular normal, então vou pegar aqui esse vezes, eu acho que esse aqui vai estar em 12%, opa. Depois eu confiro a tabela, né? Sócio não vai ter vale transporte, né? Você vai falar o quê para ele? Ô, né? Aqui vai ser igual esse menos esse vezes 7,5%. Esse aqui não vai incidir contribuição de FGTS, nem contribuição previdenciária patronal. Férias não incide, 13º incide. Então, eu vou pegar igual salário. Depois eu explico com calma, tá? Só para a gente colocar esses valores lá. Dividido por 12. Então, salário líquido da Joana vai ser o salário dela menos o INSS menos o imposto de renda. E o custo para a empresa da Joana é o salário dela mais 13º por mês. Então vamos lá, olha só, o que eu vou fazer? Lá no Prolabore, eu vou pegar esse aqui só. Quer ver? Opa. Não, que eu vou poder pegar tudo. Então eu vou colocar aqui igual folha de pagamento, como eu só tenho a Joana, né? Coloquei aqui. Aluguel é autoexplicativo, né? O que eu vou colocar em aluguel? Ó, eu pago. Vou pôr o aluguel da salinha que eu alugo, que é uma salinha bem pequenininha. Condomínio, vou pôr o do condomínio lá que eu alugo. Luz. Água. Vou pôr aqui, vamos pôr 50, porque lá nem água não cobra. Internet, telefone, celular. Por quê? Eu coloquei tudo num campo só. Tem gente que vai separar, né? Nem toda empresa hoje, às vezes, dependendo do ramo, nem precisa tanto, talvez, um telefone fixo. O pessoal trabalha já com o celular, porque tem o WhatsApp, né? Mas a internet hoje é essencial. Dificilmente você vai ver um lugar que não tem acesso à internet, tá? Mesmo que seja por interno ou seja para clientes, né? Então vamos pôr aqui um pacote de R$ 170. O seguro, o que acontece? Toda empresa, deixa eu marcar aqui, vou até escrever, hein? Toda empresa precisa fazer seguro se o imóvel for alugado. Tá? Então, por exemplo, a sede da empresa é um local que nós alugamos, a gente precisa ter um seguro. Esse seguro varia seu valor
o quanto a gente vai pagar, de acordo com o tamanho e risco. Então, por exemplo, um restaurante provavelmente vai pagar um seguro muito mais caro que um escritório de contabilidade. Por quê? Porque um restaurante você tem gás de cozinha, você tem fogo, você tem uma série de coisas que normalmente representam um risco maior, né? Lógico, outras coisas vão influenciar. O imóvel é novo, é muito antigo, número de funcionários, né? Então, tudo isso vai variar. E aí, como funciona o seguro? Você paga e normalmente ele vale para um ano. E aí, no ano seguinte, você renova. Certo? Uhum. Então, normalmente é pago anualmente. Aqui eu já vou dar algumas dicas, né? Alguns truques para você. Algumas imobiliárias, quando você vai alugar o imóvel, porque hoje 95 quase por cento das empresas que a gente tem, elas não têm imóvel próprio, elas alugam um local, certo? E aproximadamente 95% das empresas, elas não vão gastar para comprar um lugar que não compensa, é muito caro o valor de um imóvel, né? E eu não sei se vai dar certo. E se não der certo, eu vou fazer o quê com esse imóvel? Ah, vende. Mas e até vender? Vender um imóvel não é rápido, né? Então, elas alugam. E aí, as imobiliárias, muitas vezes, elas chegam para você e falam assim, Rafael, você quer já fazer o seguro com a gente? A gente já tem aqui, ó, eu faço para você. Vantagem, você não precisa correr atrás. Desvantagem, normalmente vai ser mais caro. Tá? Só para você ter uma noção. Quando eu fui alugar o meu escritório, a imobiliária me ofereceu o seguro e eu fui cotar o mesmo seguro com o meu corretor. Eu tenho um corretor, um amigo meu, ele é corretor de seguros, e eu sempre faço com ele seguros de carro, casa, tudo. A diferença de preço foi de quase R$200 a menos com o meu amigo. A mesma corretora. Então, o que eu fiz? Fiz com o meu amigo. Paguei, um ano pago. O que eu fiz? Para o ano seguinte, eu peguei aquele valor aproximado do seguro e dividi ele por 12. Para quê? Para eu já guardar todo mês um pouco de dinheiro para pagar o seguro no próximo ano sem precisar pesar no meu caixa de uma vez só. Entendeu? Então, no seguro aqui, o que eu vou lançar? Ou eu pego o valor do seguro, divido por 12 e todo mês eu lanço para ir fazendo uma reserva. Então, é como se esse dinheiro já tivesse saído da empresa, ele não existe mais. Ou eu vou lançar uma vez só no ano e pago de uma vez só, né? Então, vai de cada um escolhe o que é melhor para o seu negócio. Contador, outro detalhe muito importante. Toda empresa, vamos lançar aqui de novo, anotar mais essa informação. Depois eu vou mandar essas informações lá no grupo, tá? Toda empresa precisa obrigatoriamente, exceto o MEI, ter um contador. Então, tirando o MEI, né, o microempreendedor individual, todo mundo precisa ter MEI, ter contador, tá? Então eu preciso ficar atento a alguns detalhes. Eu vou contratar um escritório de contabilidade ou eu vou contratar um contador para ser meu funcionário? Quais são as vantagens e desvantagens? O contador dentro da minha empresa, eu vou ter acesso o tempo todo a ele, durante o horário de trabalho, né? O contador fora, o contador de escritório, ele tem outros clientes para atender também. Então, ele não vai ficar o tempo todo olhando só o meu.
Porém, o contador escritório é mais barato. Contador funcionário é um funcionário. Vou ter que pagar salário, vou ter que pagar INSS, FGTS, né? Um monte de coisa. Então, vai do tamanho da empresa, o que vale a pena. Certo? Então, eu vou parar aqui no contador. Hoje. Tá. E marcar que está faltando a gente terminar de analisar esse resto aqui. Nós vamos falar deles semana que vem. Uhum. E, professor, Oi. você sabe algum site de compra de, como que chama? Ah, eu tava ali para investir, sabe? Investimento Ó, eu tenho o Easy Invest que eu uso para investir. Uhum. E atualmente eu tenho usado muito o Banco Inter, banco, né, que ele é banco digital para fazer investimentos. Tenho feito por lá a maior parte deles. Ah, é que eu não sei como que compra, como que chama, aquelas partes um pouco da empresa, sabe? Nossa, eu esqueci o nome. Ações. É, ações. Então, o que acontece? Ações, você tem algumas escolhas que é o seguinte: o Banco Inter, por exemplo, ele vende algumas ações, depende da empresa, fracionado, ou seja, você consegue comprar uma ação, porque o normal é comprar lote de 100 ações. E aí, por Uhum. exemplo, você pega lá, olha e fala assim, pô, a ação aqui tá R$ 20, eu vou comprar. Só que você tem que comprar 100 ações. Então, 100 vezes 20 já dá 2.000, né? Então, já não é mais tão barato assim. Então, depende. O Banco Inter te dá essa possibilidade de comprar fracionado. Comprar uma ação, depois compra mais uma, depois compra mais uma. E aí você vai montando uma cartela. Demora para ter retorno, mas é viável. Já as corretoras normalmente não vão te vender fracionado. Você vai ter que comprar pacote, Uhum. Eu tava pensando em fracionado mesmo. tá? Banco Inter, né? Que chama? Banco Inter. É um banco, você tem que abrir conta, tal. Eu vou te falar o seguinte, Rafael, neste exato momento da economia, comprar Hum. ações só se for de empresas extremamente sólidas. Uhum. Não vai comprar, por exemplo, do bar do Zé da Esquina. Porque a chance Não, do bar do Zé da Esquina quebrar, né, na atual crise financeira é grande. eu não tô pensando em comprar agora, não. Só quero conhecer mais. Entendi. Isso é legal. É legal você, sabendo o que você quer, você não comprar agora. Entra e vai acompanhando o mercado. É isso aí que eu quero fazer. Tá? Vai uns 2, 3 meses só acompanhando. Depois você começa a pensar em comprar. Uhum. Tranquilo? Tá bom, obrigado, professor. De nada. Semana que vem, então, a gente termina de falar sobre o fluxo de caixa e eu mostro o DRE, pegando as informações dele. Tá. Ok? Uhum.